Senhor Jesus, Divino Mestre, amigos espirituais presentes, agradecemos por mais uma oportunidade que nos é oferecida para estudos e trabalho nesta nossa Fraternidade Espírita Camilo Chaves, que possamos nós realizarmos o melhor ao nosso alcance, utilizando as chaves que o Espiritismo nos oferece para o entendimento do texto bíblico, assim estabelecendo um entendimento minucioso, em estilo miudinho, do texto de Gênesis de Moisés. Que sejamos felizes nas abordagens, no entendimento, para que o assunto seja proveitoso para todos nós e que assim nós possamos nos municiar dos elementos, dos recursos que vão nos favorecer no dia a dia, favorecer a nossa caminhada terrena, favorecer a compreensão dos fatos, dos acontecimentos, das circunstâncias, favorecer que em nossos corações germinem a compaixão, a misericórdia pela humanidade, que nós possamos atravessar as dificuldades, os embates da vida, principalmente nessa época de transição de fase, aquela fase de expiações e provas para a regeneração, onde os homens serão felizes. Que as tuas vibrações de paz, compaixão e misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, então, texto Gênesis de Moisés, capítulo 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio, Idekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o versículo inicial de hoje, versículo 7, que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, a terra que representa o elemento básico para a nossa estrutura e formação, os átomos, as partículas elementares e o que vem de baixo, a experiência com os valores contidos nesse pó
do subconsciente. Então, nós podemos aí focar de dois aspectos, do ponto de vista físico, do ponto de vista espiritual ou psíquico. E nós vamos encontrar, por exemplo, Paulo falando do vaso de barro, quando ele vai dizer mais ou menos assim: temos, pois, esse tesouro em vasos de barro. Por exemplo, o tesouro que o Evangelho representa para nós, que é um ouro puro, e em vaso de barro, ou seja, falando da nossa condição ainda imperfeita, de certa forma precária, da nossa condição ainda não perfeitamente integrada no Evangelho ou no Espiritismo. E o barro, quando nós temos aí o símbolo do pó da terra, e o barro já nos fala daquela condição em que o pó da terra está misturado com água. Então nós podemos aí, por exemplo, entender como sendo até a reencarnação, a luta na reencarnação, em que nós lidamos com esse pó da terra, simbolizando o passado, nosso passado milenar, que está arquivado no subconsciente, que emerge pelos impulsos, pelos reflexos, e também já vislumbrando o futuro, porque nós já conquistamos algumas virtudes e já estamos vislumbrando o futuro, que é a projeção natural da vivência do Evangelho, o mundo feliz, os mundos melhores que nos aguardam. Então, esse símbolo aí do barro, então nós temos o pó, temos o barro, que é o pó misturado com a água, e temos o sol, que vai dar consistência firme ao barro. Então nós podemos associar aí tranquilamente o pó da terra simbolizando a aprendizagem arquivada no subconsciente, o barro, em que nós vemos aí a água presente, falando para nós da reencarnação, onde nós vamos então, iluminados pelo sol. O sol aqui não mais o sol, não o sol estrela, mas o luminar maior, o sol das almas, que é Jesus. Então nós vamos com esse sol que vai pelos seus raios, vai secando a água, vamos colocar assim. Esse sol é Jesus, que irradia os seus raios para nós, seus ensinamentos. Então nós vamos secando a água das imperfeições. Secar a água nós podemos também entender como sendo até a redução do número de reencarnações. Até não precisar mais. Até. Exatamente. Então nós vamos tendo porque nós estamos lidando aqui desde o começo do livro de Gênesis, com o primeiro mandamento, que haja luz. Aí nós estamos falando aqui, nós enfatizamos isso muito aqui no nosso estudo. O foco não é o sol físico que dá vida ao planeta Terra, mas o sol psíquico, o luminar maior, que vai favorecer a nossa própria caminhada à medida que a gente assimila esse sol, faz a fotossíntese dessa luz, porque Jesus, por que nós estamos associando haja luz
com o sol, com Jesus, porque Jesus disse, eu sou a luz e vim ao mundo. Então, para nós é uma alusão muito clara, é o cumprimento da promessa do determinismo, haja luz. Então Jesus é aquele, olha, Deus lá no início, na linguagem simbólica de Moisés, disse, haja luz. Então eu sou a luz e vim ao mundo. Aquele que crê em mim não andará em trevas, mais ou menos isso que ele diz. Então, o crer em mim aí é no que ele expressa na sua vida diária, nos seus exemplos, crer. Acreditar naqueles parâmetros de conduta e praticar. Dentro daquele conceito mais avançado de fé que nós temos, que o Espiritismo traz para nós, de que a fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade vai obter satisfação. Vontade de querer. Por exemplo, então, a vontade de querer que o ensinamento espírita, o sol, e Jesus é a luz do mundo, seja faça parte da nossa vida. Vontade de querer vivenciar aqueles ensinamentos, vivenciar aqueles exemplos, vontade de querer e a certeza de que essa vontade do que eu quero, que agora é algo diferente do que apenas o bem material, o que é necessário, o que é importante, mas nós estamos já no limiar de grandes coisas, né? No barro, fazendo aí aquela transição do pó, o barro, com a água, nós estamos no limiar de grandes coisas. Então eu já tenho que querer outras coisas além da matéria. Precisamos da matéria para viver. Aprendemos aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo que nós podemos viver como os homens do nosso tempo, temos esse direito, mas qual que é o problema? O problema é o apego aos bens deste mundo. Esse é o problema. Querer cada vez mais, acumular cada vez mais. Eu tenho uma casa, mas uma casa não está pouco, eu quero ter outra casa. Aí eu vou partir para... Vou adquirir uma casa no interior, daqui a pouco eu quero uma casa na praia. Então aí já é o problema. Eu quero a praia para mim. Então, o nosso problema é o apego. Os bens deste mundo são importantes. Necessário. Nós aqui numa cidade como Belo Horizonte, uma grande cidade como essa, não vivemos sem automóvel. Seria inviável viver sem automóvel. Só no transporte público, por exemplo. Não é? Difícil. Oi? Não, difícil, né? Difícil. Vive sempre, mas é difícil. Não, mas é difícil. Mas você tem recurso, você pode ter um automóvel. Tudo não é? bem. Nós não aprendemos aqui que nós temos direito até a acumular bens, está no livro dos Espíritos. Nós podemos acumular bens, que até os animais dão exemplo de previdência. Kardec diz isso. Então você precisa, por exemplo, acumular para a velhice. Você tem uma velhice. Não é isso? Porque, de um modo geral, a aposentadoria não é uma aposentadoria que dá uma segurança. Dá? Na maioria das vezes. No Brasil, não. É. Nos mundos mais avançados, dá. Tem os países mais avançados, dá. Tem países como a Noruega, que tem categorias que os trabalhadores têm 2 aposentadorias. Então, como nós não podemos viver de forma leviana e imprevidente, os espíritos aconselham isso. É preciso ser previdente, preocupar com a velhice. Não é?
Então você não ser peso para ninguém na velhice, por exemplo. Ter uns recursos, não é isso? Sem deixar de fazer a caridade, fazer o bem, mas é um direito, não é isso? É um direito. Enquanto nós não temos uma sociedade organizada que preze pelo bem-estar social, que vai prover a vida do velho, né? Está aqui no livro dos Espíritos, ó. Do doente, né? Do mais Questão fraco. 685A. 685A. Tem o homem, 685, tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo esse família, a sociedade deve fazer às vezes desta. É a lei de caridade. Então, a própria sociedade, a organização de Estado, tem que prover a vida do velho. Isso nós estamos aprendendo aqui com os espíritos. Que é o que acontece nos países mais avançados da Terra hoje. Quando você pega as sociedades primitivas também, né? Indígenas, Sim. havia um cuidado do velho. Sim, tipo, Até muito respeito, né? Era o patrimônio na cidade. a nossa sociedade mais egoísta é que o velho, de modo geral, é olhado como um estouro. Por causa da acumulação de bens. Como ele não vai ajudar a acumular Exatamente. bens, ele já não presta mais para nada. Exatamente. Então, então nós estamos aqui na transição, não é isso? Transição do pó para as estrelas, vamos colocar assim, do pó da terra para as estrelas. Então o barro é a transição, o barro. Mas na condição do barro, que é a condição do espírito encarnado, o pó misturado com água, a gente pode voltar para a condição do pó ou pode avançar para a condição estelar, vamos dizer assim. A condição do pó é a fixação no egoísmo, no orgulho, na vaidade, no apego aos bens desse mundo. Não é isso? Então você tem direito a ter um automóvel, fazer o seguro do automóvel. Aqui também você tem um automóvel, fazer o seguro, não fazer o seguro do automóvel. Não é isso? Então, são conquistas da civilização, na pauta da lei da previdência. Então, você tem que ser previdente. Kardec dizia muito isso. Temos que ser prudentes e previdentes. Não é isso? Então, nós já estamos descobrindo que os bens materiais devem ser utilizados para como o bem comum ou como aquele caminho mais curto para adquirir virtudes. É o usufruto adequado do bem material. Usufruto para engrandecer o espírito. Certo? Então você tem o automóvel, por exemplo. Você pode utilizar o automóvel para fazer campeonatos do ego por aí, acelerando e tal, para incentivar, alimentar o orgulho, Piloto de fuga, Vaidade. racha. né? A vaidade. É. Ou você pode utilizar o automóvel para chegar com mais tranquilidade à fraternidade, Trabalho. o trabalho. É isso. Um automóvel que dê a condição de você chegar com segurança na fraternidade. Não é isso? Já que nós não fomos agraciados, eu pelo menos, né? Não fui agraciado pela misericórdia de morar um quarteirão da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, entendeu? Então, Desde que eu comecei a doutrina. não, mas você precisa de ter um automóvel para você ir lá para Pompeu, ver se os familiares, Sim. né? Então, Talvez é importante. agora se você achar assim, não, um carro tá pouco, tem que ter dois. Eu tenho que ter um carro para eu andar aqui na cidade, tem outro para... Aí já começa a ter complicação, entendeu? Já começa a complicação, né?
Tem gente que tem até mais, né? Começa a querer colecionar carro. É. Aí já começa a criar todo um sistema que vai te desviar do essencial. Então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, nós não podemos mais retornar para a estrutura antiga do pó, que é a permanência no vale da fogueira das vaidades, vamos colocar assim, entendeu? Em que o mundo ainda incentiva, em grande medida. E soprou em seus narizes o fôlego da vida. Então essa é a linha de implementação que nos chega do que nós estamos estudando aqui. Por exemplo, nós estamos estudando aqui o livro de Gênesis, cujo primeiro mandamento é o haja luz. 1:3 de Gênesis. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então essa é uma linha de implementação de um mandamento. Então o texto de Gênesis vai explicando para nós o que é a luz aqui, essa luz, que é o que nós estamos estudando aqui, buscando entender com o que o Espiritismo nos informa, que é a luz aí do mundo inferior. Então esse sopro é a transferência de um componente indutor ao trabalho. Sopro de um componente indutor ao trabalho. Então, qual que é o componente indutor ao trabalho? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Fora da caridade não há salvação. Componente indutor ao trabalho. Então, o Espiritismo, o Evangelho, o Espiritismo, um componente indutor ao trabalho da mais alta qualificação para o desenvolvimento intelecto-moral, mais particularmente o moral, já que o intelecto nós já desenvolvemos aí sobejamente ao longo de muitas existências. Nossa deficiência é o avanço moral, que é o avanço que falta para que a Terra seja um mundo feliz, o avanço moral. Já fizemos um grande avanço intelectual, conquistamos grandes coisas com a inteligência, mas o que falta é o progresso moral. O trabalho que nos toca agora é o de elevar os sentimentos, conforme aprendemos com Kardec na Gênese. É o último trabalho que nos falta, elevar os sentimentos. E elevando os sentimentos, logicamente, nós vamos levar para um outro patamar os hábitos, as ações, porque os bons sentimentos sempre inspiram boas coisas, coisas nobres, em todas as áreas em que nós estivermos. Nós podemos, aprendendo com André Luiz, que nós somos convocados a fazer bem, atuar bem em todas as áreas, seja no esporte, nas artes, no comércio, na educação, na política, na economia. Somos convocados a fazer bem. Então, nenhuma profissão é impeditivo para que façamos o bem. Todas elas são... Todas elas nós podemos desenvolver virtudes. Até para isso, né? Sim. Aproveitar para isso. Toda profissão. Exatamente. Aliás, em qualquer lugar, né? Que a gente estiver. Qualquer lugar. Como você dirige seu automóvel, e como você caminha, e vai por aí. Exatamente. Então, até o próprio dinamismo de uma vida moderna, numa cidade como a nossa,
em que fazemos várias coisas, então são várias coisas que nos proporcionam fazer bem nessas várias coisas. Aproveitar para essas atividades, praticar as virtudes ali naquela atividade. Então soprou os funcionários do fôlego da vida, de fora para dentro, por exemplo. De fora para dentro, os mentores, os livros espíritas, os bons livros, os livros da cultura nobre, os livros das ciências, das filosofias, das escolas. Sopro de fora para dentro. Assim como as dores também representam esse sopro de fora para dentro. Para ajudar na fixação de virtudes. A dor tem esse papel de nos ajudar na fixação das virtudes. E no momento de aproveitar aquela dor ali para as reflexões. A mensagem que aquela dor traz. O significado da vida. Que sou, de onde veio, de onde vim, para onde vou. Né? A dor nos fala aí da precariedade, vamos colocar assim. Porque o vaso é de barro. O próprio fato do vaso ser de barro já nos fala aí de uma precariedade. Precariedade. Um vaso de barro ele pode se desfazer com muita rapidez. Aí nós estamos falando até do caráter que se corrompe com muita facilidade e se deixa levar pelo sopro complexo que chega para nós, indutor, que são os pensamentos que nos sintonizamos. Então, nós aqui estamos buscando, nesse vaso de barro, interiorizar e concretizar o sopro indutor que Jesus traz para nós de boas coisas. O que é um desafio, porque eu preciso abrir mão do homem velho para ir vivenciando essas novas coisas. Então, de vez em quando, o barro se desfaz desmancha, vira pó. São as nossas oscilações aí no cotidiano. E está de acordo com a nossa natureza ainda, um tanto quanto ainda traz uma certa falta de firmeza, certo? Então nós temos vários aspectos aí para falar desse sopro. O livro, já falamos do livro, que o livro, por exemplo, representa o sopro, porque é um processo direcional, uma indução enviada por Deus, é o ar da vida mental, aquele pensamento que chega para nós. Então, nós estamos falando aqui não de uma vida biológica, estamos falando aqui de respiração psíquica, das ondas mentais irradiadas que nos chegam e vão ser assimiladas, metabolizadas e refletidas de volta, em forma de pensamentos, palavras, atitudes e ações. Então, por isso que é importante nós sabermos identificar o tipo de pensamento, qualidade do pensamento que perpassa na nossa mente. Se esse pensamento é nobre, está de acordo com o que estamos aprendendo, se eu posso seguir essa linha. Isso aqui é importante para nós aqui na nossa fase aqui que nós estamos buscando iluminar a razão.
Tá certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Estou tentando lembrar aqui quando João fala, acho que é João, pai Paulo, olhar se os espíritos são de Deus, algo parecido Sim. assim, eu não estou conseguindo. É isso mesmo. Vede se os espíritos são de Deus. Que são os que praticam a lei de Deus. Os verdadeiros, tem os falsos profetas e os verdadeiros profetas. Conhece-se a árvore pelo fruto. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. O elemento diz que é de Deus, mas ele pratica o mal, dá maus exemplos, então ele é mentiroso. A gente precisa saber identificar. Até para ajudar a pessoa a melhorar, se for o que Sócrates fazia. Sócrates identificava ali a falsidade, a disfarçatez, o sofisma, e ele então questionava, interrogava os transeuntes pelo processo da indagação, da perquisição, chamado de maiêutica, que visava o parto das ideias. Então a pessoa pôr para fora as ideias, sei lá. Principalmente aquelas que eles queriam esconder. Iriam esconder. Então a história de Sócrates é um precursor das ideias cristãs do Espiritismo, porque buscava a verdade. Então, temos que saber o que está chegando na nossa mente, se está de acordo, se é nobre, se está de acordo com o que estamos aprendendo, se vale a pena assimilar e passar para frente. Então, nós já vimos. E o homem foi feito alma vivente. Alma vivente, nós aprendemos com o Espiritismo, é o espírito encarnado. Que é a alma, o espírito encarnado. Então, alma vivente, o espírito encarnado. O homem na acepção plena, o corpo físico mais o espírito. O homem formado, nós já estamos estudando aqui. Então, esse já existia no mundo, o homem formado já existia no mundo espiritual e reencarnou. É um homem que avançou em outras frentes, em outros orbes, e foi trazido aqui para o novo corpo, ainda embrutecido. Esse homem que já vivia num plano mais avançado, como o homem terreno de hoje, que já vive num plano mais avançado, com mais conforto, com automóvel, com avião, com celular, com vários itens que garantem um reconforto, um bem-estar material para que esse homem se dedique ao bem, ao amor ao próximo e à prática das virtudes. Mas esse homem não quer continuar no nível do pó, Então ele é transmigrado para outros ambientes, mas ele já é um homem formado. Já é um homem pronto para dar o próximo passo, que é o da iluminação da razão. Mas não quer permanecer no pó, usufruindo abundantemente e de uma forma abusiva e até a saturação dos bens materiais e de todos os prazeres que os bens materiais proporcionam. Um grau superlativo. E que nessa insensatez ele é levado até a morte, prematuramente, pelos abusos. Porque o mal é o seu próprio remédio. O mal é o seu próprio remédio. Então, o abuso dos bens da terra leva ao desgaste e até a morte precoce. Então, a alma vivente é o homem que avançou em outras frentes, trazido para encarnar nesse orbe,
certo? Um homem que era moralmente avançado, já vivia no plano médio de conquistas, como homem daqui da Terra, né? Plano médio de conquistas. Porque na época, nas faixas iniciais da humanidade, não havia só espírito de baixo nível aqui, espírito na infância, tinha os espíritos formados que não queriam amar o próximo e estavam aqui para reciclar sentimentos e transferir para os primitivos daqui novos conhecimentos mais avançados. Transferir pelo contato social, pela reencarnação, no dia a dia, lentamente, pelas atitudes, palavras, ações, os avanços que eles traziam ao longo de milhares de anos. Reciclando sentimentos. Então, é o Adão encarnado. O Adão representa o grupamento que veio de fora. Porque o Adão, nós vamos estudar mais à frente, o Adão é aquele que foi chamado por Deus para identificar e nomear as coisas. Então, o Adão representa o grupamento dos espíritos com a razão desperta. Os que aqui estavam na Terra ainda não tinham a razão plenamente desperta, estavam caminhando para o despertar da razão, lentamente. Então, essa chegada aí, que representa uma enxertia, vai alavancar o progresso dos que aqui estavam, vinham evoluindo naturalmente. De acordo? Então, nós vamos aprender, por exemplo, com Paulo, um novo conceito. Por exemplo, Paulo, aqui na 1 Coríntios 15, 45, Paulo vai dizer o seguinte: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último, Adão, em espírito vivificante. O primeiro Adão é o grupamento que chegou de fora, dos orbes mais avançados, e o último Adão, que é o espírito vivificante, é Jesus. O primeiro é o quê? O primeiro é o grupamento que veio para ser enxertado aqui e para reciclar sentimentos, saiu de um mundo mais avançado e veio para o mundo primitivo. Então, uma queda de patamar social, vamos colocar assim, mas não uma queda moral, um retrocesso moral, não. Eles vieram para o meio ajustado aos seus desejos e sentimentos. Eles já estavam deslocados no mundo mais avançado, causando confusão e desordem. É o que acontece na Terra. Acontecendo aquilo. Nós vemos aí muitas pessoas querendo melhorar o planeta, proteger a natureza, melhorar as condições de vida, e um grupamento ainda bastante numeroso que só quer explorar, só quer destruir, sem pensar nas consequências. Destruir, invadir, dominar outros povos. Então eles moralmente vivem no nível da Terra
onde a lei do mais forte era a tônica. Então, eles não querem levar mais em conta a solidariedade, compaixão, misericórdia, e querem impor a sua vontade no mundo. Essa é a turma que está deixando a Terra. À medida que vão desencarnando, os desencarnes coletivos, desencarnações coletivas vão facilitando as partidas e as chegadas. Então, a alma vivente é aquele que vive. Ele consome o alimento que lhe é fornecido. E o vivificante é o que gera vida, que é o nosso que nós aqui estamos estudando, que é Jesus. O vivificante por excelência, o mais alto grau do entendimento, que é o luminar maior, é Jesus. Eu vim para que tenham vida em abundância. Em termos de necessidade de encarnação, a alma vivente é o que precisa, né? Das reencarnações. Sim. E esse vivificante é o que já não há necessidade. Já se libertou dessa condição. Né? Então ele reencarna como missionário. Uhum. Reencarna como missionário. Então, essa promoção da vida, né, que é a tônica do vivificante. Então, nós aqui estamos estudando, que é para deixar de sermos apenas almas viventes. Passaram pela Terra, sobrevivendo, consumindo. Passaram pela Terra, usufruíram dos bens, entendeu? Que é um direito natural. Mas não ficaram só nesse terreno. O Emmanuel tem um pensamento de vida que ele fala do berço ao túmulo. Pessoas que transitam. Sim. E não tomam conhecimento. Não, né? Tomam conhecimento. Não. Despreocupado, está no pensamento de vida, né? Despreocupado da sua condição de espírito em trânsito. Então vamos vivendo, alma vivente. Nós aqui estamos estudando um assunto aqui para a gente sair dessa condição e sermos alma vivificante, que vai soerguer um parente caído, um estado difícil, depressão, né? Tentar apaziguar os ânimos, que é difícil às vezes no meio da parentela, certo? Que é o nosso desafio, né? Desafio. Nós estamos tentando, trabalhando para... Porque todos nós aqui enfrentamos desafios no 24 horas, não enfrentamos. Na família. Você quer ser alma vivente, chega na família, só complicação, não é? Você tem que engolir cada bucha, como diz o outro, que dizia o Honório que dizia. Tem que engolir cada bucha, não é? Aí você vai falar, não, tá tudo certo, manda mais aí. Não, também não é assim, entendeu? Sim, não. Se possível, afasta de mim esse cálice. O direito que ele tem de pedir. Se possível, afasta de mim esse cálice, tá difícil. Certo? Mas nós vamos tentando sair dessa condição aí, buscando ser almas vivificantes, que é o... Então, o que é promover a vida? São os vivificantes que promovem a vida. O que é promover a vida? É nas 24 horas. A promoção da vida se dá nas 24 horas do dia. Para quem já descobriu o que é isto. É o que nós estamos dizendo aqui. É aproveitar. Você está dirigindo o seu automóvel, aproveitar para não gerar confusão no trânsito. Ou se você for envolvido numa confusão, você não entrar na confusão. Não é isso? Que atrai, né? Porque tem hora que nem precisa de muito, né, Luiz? Para a gente entrar numa confusão no trânsito, né? Vai ver, basta pouco. Então, são desafios da vida, desafios. Então, então nós estamos aqui para... Porque aquele que não...
aqui já descobriu a importância do que é vivificar, se torna feliz, porque para ele as nuvens de dificuldade, da dificuldade aparecem e passam, saem rápidas. Pelo estado de espírito da pessoa, entendeu? Ele ministra essa situação, busca solução para aquilo. Solução para aquele problema. Às vezes a solução não é rápida, vai demorar, então tem que ter serenidade, paciência. Então, enquanto a pessoa não descobriu que é vivificar, ela sofre demais, porque ela fica ao impacto da vida. Fica ao sabor dos impactos, dos acontecimentos. E o que isso quer dizer? Que a pessoa vai só reagindo em função dos acontecimentos. Só reagindo. Ela não age, ela só reage. Só reage. Então fica ao sabor dos impactos, aí sofre. Sofre porque quer mudar aquilo, não consegue mudar aquilo. O problema. Então o desafio é, né, nós não vamos mudar aquela circunstância. A gente muda a nós mesmos. E adquire resiliência para qualquer circunstância. Então nós estamos gerando vida em nós mesmos, vida e sendo exemplo. Porque se você não mudar, a circunstância vai repetir lá na frente. Vai repetir. Então, de novo no pensamento e a gente não tem controle nós não temos controle sobre as pessoas que convivem conosco. Então a gente tem que estar atento, vigilante, porque vai sair dali. Está preparado, entendeu? E não é fácil não é fácil não. Mas os Espíritos nos ajudam. Se a gente estiver na luta, no bom combate, falando aqui de Paulo, se estivermos aí no bom combate, os Espíritos vão nos ajudar. Mesmo quando a gente cair no bom combate, fraquejar, entendeu? Chutar o balde lá, sei lá o que for, mas os Espíritos vão ver que nós estamos no esforço e vão nos ajudar. Então vamos ter paciência aí. Então, nós estamos trabalhando aqui com aquela questão de uma filosofia de bem viver, né? Então, às vezes a pessoa está numa dificuldade danada, mas tem uma alegriazinha com a bobagem, lá a gente mata aquela alegria da pessoa. Não acontece isso? Joga para baixo. Então a gente tem que ter muito. Viu como é que é difícil viver? Trafegar nesses meandros aí do relacionamento humano. Às vezes você fala uma bobaginha, a pessoa, que de alegria dessa vai e mata, destrói a tábua de salvação da pessoa, sabe? E tem que saber identificar isso também pelo nível, né? Eu me lembro de uma passagem do Chico, né? O Chico estava caminhando assim com uma pessoa no lugar, ele cedo indo para o trabalho, aí tinha dois no boteco cedo, assim, mal tinha amanhecido o dia, jogando sinuca lá e tal. Aí um falou pro Chico assim, pô, aí nós estamos aqui trabalhando aqui, lá os dois estão lá jogando sinuca, hora dentro, mas melhor estarem lá do que estar fazendo outra coisa, né? Pior, né? Evitando coisa pior, né? A sinuca ali, até aquela pinga, a válvula de escape para... É isso? Não fazer coisa pior. Então a gente tem que ter cuidado, Então, a alma vivente é aquele que apenas vive sem ter consciência dessa vida. Está aqui só se deixando levar pelo sabor das ilusões e cultivando ilusões. Quando ele não consegue conquistar uma ilusão, ele acaba. Um projeto, material, acaba. É isso? Não consegue. Então, por isso que a gente tem que estar
busca por coisas melhores aqui para a gente adquirir musculatura para os desafios da vida. Muito bem, acho que nós já falamos bastante aqui do vivificante. E, de certa forma, a gente já começou, o princípio inteligente começou esse processo de aprendizagem de uma vida vivificante lá no vegetal. O vegetal, ele faz a fotossíntese, retira a seiva do solo, gera folhas, flores e frutos sem matar nenhuma vida. Olha que coisa interessante. O vegetal não destrói nada para produzir fruto, notaram? Transforma a luz e os nutrientes do solo em material de primeira qualidade, que é o alimento. Então, o nosso trabalho... Por isso que nós vamos começar a entrar aqui no versículo 9, nós já vamos começar a trabalhar com as árvores. Pois é, então assim, aí o desafio do homem, igual você falou da árvore, né? Que na Bíblia a gente também é árvore, seria transformar essa luz, que aí no caso existe ser o sol e é Jesus, né? A seiva, que são os ensinamentos, né, que nós estamos pegando aqui, e transformar isso em frutos bons. Porque, na verdade, a seiva que nós estamos estudando aqui é a luz coagulada. A seiva está no nosso subconsciente. Que é da Terra, entendeu? Seiva está no subconsciente. Então, aqui o Livro dos Espíritos, ó. Questão 907. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Então, estamos falando aqui de seiva. Não, a paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Como que o princípio que dá origem à paixão foi posto no homem? Pelas encarnações, pelo trabalho do próprio homem, do próprio espírito. Então a seiva já está conosco. Tanto que as paixões podem levá-la à realização de grandes coisas. O abuso que delas se fazem causa o mal. A paixão é neutra. Paixão é aquele sentimento, vamos colocar assim, que se acrescenta a um desejo, a um sentimento. Então, a paixão pelo espiritismo ou a paixão pelo futebol, a paixão é neutra. O que vai mover essa paixão é o sentimento. O amor. É o amor que move essa paixão. No caso, o amor pelo futebol, no outro caso, o amor pelo espiritismo. O amor pelo dinheiro, o amor pelos bens materiais, vai direcionar a paixão para a conquista dessas coisas. O amor pelo próximo vai gerar paixão por ajudar o próximo, elevar o próximo, proporcionar bem-estar para o próximo e todas as coisas todos os sentimentos nobres que vão sendo desenvolvidos aí. Então a paixão, o abuso que dela se faz é que causa o mal. Quando nós utilizamos a paixão para apenas conquistas materiais, porque aí nós vamos crescendo nessa direção. Então a paixão ela é neutra, né? Então a seiva
A seiva é o recurso que nós vamos utilizar para materializar a luz. Fazer a fotossíntese. Vamos colocar assim, sabe? É o recurso que nós já conquistamos. Está conosco aqui no subconsciente, mas nós estamos subutilizando. Direcionando para coisas materiais apenas. Subutilizando. Então, o que é subutilizar? Vamos buscar ajuda aqui com o Evangelho, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8 e 9, quer ver, ó? O que é subutilizar? O amor é de essência divina em todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Vamos dizer que a seiva. É fato que já haveis podido comprovar, muitas vezes, este homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer, viva e ardente afeição, a prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança não raro sublimes proporções. A um ente ou um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que com o coração a transbordar de amor despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais. Espécie de misantropos que, a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Então, é a manutenção do pó. Nós temos essa seiva sagrada, que é o amor, desenvolvemos ao longo das existências, mas a gente subutiliza. Porque é mais fácil você amar coisas do que amar pessoas. As pessoas dão trabalho. Aí é mais fácil amar coisas, não é? Animais, plantas. As pessoas dão trabalho, as pessoas têm problemas, em altos e baixos, entram em crise, em depressão e dificultam. Com pessoas você tem que ter paciência, tolerância. Mas com as coisas não Dependendo da coisa, você troca, muda. Elas não são nem alma vivente, são coisas. Então, amigos, nós ficamos então por aqui. Na semana que vem nós já vamos entrar então no versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Jesus nos abençoe.